Se deixe levar. Coletivo Intermunicipal. Manhã Cidade. Entrevista. Já está conosco aqui no estúdio da Cidade FM o presidente do Central, Sivaldo Oliveira. Se você tem alguma dúvida para tirar aqui, gostaria de perguntar algo a respeito do Central, pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 998780997. Temos muitos temas aqui para abordar, presidente. Antes de tudo, quero agradecer ao senhor pela gentileza de estar aqui conosco. Bom dia para o senhor e vamos começar pelo novo técnico. O que norteou a contratação do Leandro Senna? Bom dia, Vitor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. É um prazer estar com vocês. Olha, a gente começando o projeto aí da Série D, né? E o principal que a gente tem que contratar é o técnico, que é o cara que vai conduzir o time aí para o campeonato. E a gente analisou muitos nomes, foi muita gente aí oferecida para treinar o Central, mas a gente chegou no nome do Leandro pelo fato importante de um treinador que já tem a experiência, um treinador que já foi campeão da competição da Série D pelo América do Natal em 2022, quer dizer, que já sabe o caminho para poder chegar, né, a um eventual aí classificação para a Série C. E a gente sabe que o Central vai buscar isso com muito empenho e por isso que a gente foi no nome do Leandro, que estava trabalhando aí lá em outro estado, mas concluiu o campeonato e aí com isso a gente estava aguardando a finalização para poder anunciar o nome dele e inclusive já está em Caruaru. Hoje 11 horas já vai ter a coletiva de imprensa e já inicia o trabalho aí junto com as contratações que já estão sendo feitas e vários nomes também que a gente vai anunciar no decorrer do tempo. Presidente, o Central já teve o Rafael Jacques no começo da temporada, depois o Celso Teixeira e agora a contratação do Leandro Senna. O perfil do Leandro é próximo a um desses outros treinadores? É um perfil totalmente diferente? O que é que o senhor busca de diferente ou de parecido dos outros profissionais que já passaram pelo Central esse ano? Não, o perfil é diferente. Os outros dois treinadores passaram com a gente aí, tem um perfil mais agressivo, mais agitado, aquela questão toda. E aí a gente procurou um perfil mais técnico, né? Um perfil mais técnico de um técnico que tem aquela, digamos assim, aquele contato mais direto com o atleta. E é um perfil, pelo menos, dos atletas que trabalhou com ele, que é um cara que agrega, né? Agrega muito em grupo, isso é importante. Porque você num campeonato feito a Série D, é um campeonato muito competitivo e a gente precisa muito de agregar, precisa de trazer esses reforços aí, que o atleta compra a ideia do treinador, então é mais ou menos nessa visão, sabe, Vitor? E aí a gente acha que pedir a Deus que as coisas funcionem, porque futebol existe muitos detalhes e eu estava até conversando ontem à noite com alguns presidentes que estão na Série D, que a gente tem um grupo aí montado, e o futebol não é aquela conta exata. Por exemplo, eu vou contratar agora um time de 1 milhão e vou subir. Não é assim. Vários times aí montam um elenco de R$1 milhão para disputar uma competição da Série D e não subiram. O ano passado o time que subiu tinha uma folha de 150, 200 mil. Qual vai ser a folha do Central? A gente está trabalhando nessa faixa aí de 200 e poucos mil, que é o que a gente, dentro do nosso orçamento. Eu não sei se você sabe, Vitor, a gestão nossa é uma gestão que há 2 anos e pouco vem resolvendo os problemas do clube. Problemas que eu digo é essa parte, porque muitas vezes o torcedor só se preocupa com a parte do futebol. Só que você tem que entender que um clube de futebol não é só o futebol. A gestão nossa que a gente assumiu, esse nosso grupo aí, mais ou menos 2 anos e pouco, se o torcedor começar a mentalizar aí, primeiro fato, o nosso estádio praticamente estava todo interditado. Hoje a gente conseguiu, com muito trabalho e muito gasto, liberar o nosso estádio praticamente 80%, 90% está liberado. Isso é um fator. Porque, por exemplo, como é que você vai jogar no campo que não tem espaço para botar o torcedor? A gente conseguiu liberar a Agamenon Magalhães, estava interditado, as cadeiras cativas, as sociais, e a gente foi ajeitando. Hoje a gente tem um laudo do bombeiro de 1 ano.
Coisa que passou muito tempo o Central teve. Geralmente era somente um período de 2 meses, 3 meses, somente para resolver. Isso é um fato. Outra coisa, a gestão tem um compromisso de enxugar o clube. É importante ser falado para torcedor que hoje, às vezes até critica pelo fato do campeonato, do time, tudo bem, mas o torcedor tem que entender também um exemplo, Vitor. A gente, no decorrer desse tempo, estamos passando enxugando uma coisa que o Central tem, que é um grande problema, que é a sua dívida. Para você ter ideia, quando a gente assumiu o clube, nosso grupo assumiu o clube, a gente tinha 57 processos trabalhistas. Só trabalhista, fora o civil, né? E no decorrer desses 2 anos e pouco de gestão, a gente já conseguiu dos 57 pagar, liquidar. Hoje foram 23 processos negociados, já foram liquidados 20, hoje tem 3 em andamento ainda que está parcelado, está pagando, mas aí conseguimos derrubar na dívida do clube 2,5 milhões de dívida. Como que o senhor está conseguindo os recursos para pagar esses débitos e quanto que o rebaixamento no Pernambucano afeta essa busca por recursos? Na realidade, os recursos a gente tem buscado fora, porque, por exemplo, do Campeonato Pernambucano não tem receita. O Campeonato Pernambucano a gente tem uma cota que é de cento e poucos mil, quando tira as taxas fica 100 mil reais. Aí quando tira as taxas de regularização de jogador, de tudo, no final da história sobra para o clube 30, 40 mil. Isso não é recurso. A gente tem que buscar, graças a Deus, no campeonato teve algumas rendas que deu para entrar um dinheiro, e com isso a gente pagar as próprias dívidas que o clube já tinha, entendeu? É muito ruim você estar trabalhando, como se diz, assando e comendo, né? E o pior, numa gestão que você tem uma receita, suponhamos que a gente faz um planejamento que vai ter uma receita de X no campeonato, no decorrer dos meses. Lembrando para você que hoje a principal receita do Central seria as lojinhas do clube, né? Só que tem um pequeno detalhe, com esses processos trabalhistas, hoje a gente, 99,9% das lojas estão penhoradas na justiça. Penhorada, você já sabe, o dinheiro já vai direto para a justiça, não vem para a gente. Isso tem que ser esclarecido para o torcedor. Que o torcedor, às vezes, não, porque entra o dinheiro disso, daquilo, não entra o dinheiro. O dinheiro que... E outra coisa, não é de gestão nossa. Isso é de gestões passadas que deixaram o clube com essas penhoras que, infelizmente, além da gente já ter perdido várias lojas, também as que ficaram, o dinheiro já vai direto para a Justiça Trabalhista. Então, patrocínios, como é que isso está no clube? Os patrocínios foi um dos que bancou para a gente poder pagar o campeonato, mas já terminou, né? Agora está sendo renovado. Eles vão renovar? Estamos negociando agora para a Série D. Você acha que vai ter algum impacto o fato de ter caído no Pernambucano? Pelo contrário, não tem isso, porque os patrocinadores estão aí pelo clube, não é pelo... Esse fato de cair realmente foi um prejuízo imenso para a gente. Só que a gente sabe que também não é o fim do mundo. Vários clubes já caíram. O senhor fez o diagnóstico, por que caiu? Olha, se a gente soubesse o porquê caiu, a gente sabe onde teve as falhas, né? E algumas contratações não reagiram, a própria contratação da comissão não reagiu. Só que assim, a gente, às vezes, por exemplo, vários jogadores, Vitor, e o torcedor que acompanha aí, por exemplo, tem jogador que foi campeão em outras agremiações, a gente contratou o Pernambucano, chegou aqui e não acertou, foi campeão, por exemplo, subiu tal time para a Série C. Se um cara subir um time para uma competição, quer dizer, como titular, ele é um bom jogador. Ele desaprendeu a jogar, o cara desaprende a jogar? Não desaprende. Chegou aqui e não acertou. Isso faz parte do futebol. Às vezes você monta uma expectativa pensando uma coisa, chega na hora, aquele lá não reage. Por exemplo, vai num jogo, veja como é sério a coisa. Num jogo, um atleta não foi bem. E eu vou citar um jogo aqui que o atleta foi um desastre. O nosso zagueiro no jogo central e decisão, que era uma decisão. O cara cometeu um gol contra e deu uma falha no segundo gol. Quer dizer, indiretamente, ele causou 2 gols direto para o outro time. O senhor levantou uma suspeita de manipulação de resultado. Eu não levantei nada. Quem levantou foi torcedores. Mas o senhor não procurou a Polícia Federal? Eu mandei investigar. Veja, algum resultado dessa investigação? Aí é com a polícia, eu não sei. O senhor não recebeu nenhuma resposta? Não, até hoje não chegou para a gente. A gente recebeu, eu falei nesse fato aí, não estou acusando o jogador, para ficar bem claro, né? Não estou acusando ninguém. Estou dizendo que 2 falhas determinaram uma derrota do clube, que era uma derrota direta da classificação ou não. Não estou dizendo que foi o jogador, vai ficar bem claro. Mas o fato que ocorreu depois
foi aquele detalhe de próprios torcedores que, em questão felizmente, essas questões de aposta que tem acontecido, e aí a gente mandou investigar. A gente é como se diz, o clube está livre e limpo, então a gente não tem problema com isso. A resposta quem vai dar é a polícia no futuro, então eu não estou muito preocupado com isso, porque da parte nossa a gente não tem nenhum problema. Só que, se existe alguma questão, se houve alguma questão de aposta, alguma coisa, cada um que resolva o seu problema. Bom, falando sobre jogadores, o senhor fez a opção com a diretoria da manutenção de poucos atletas desse elenco do Pernambucano para a Série D. Aqueles que foram decididos aí pela permanência, o Diego Aragão, o Tony, né, o atacante, o Lazzarini, zagueiro, o goleiro Milton Rafael. Quais as razões para a permanência desses jogadores e quantas contratações o senhor estima que vai fazer para fechar esse elenco? Ficou mais ou menos, eu acho que uns 6 ou 7 atletas, né? E ficaram os jogadores que a comissão técnica avaliou que foram os que não tiveram nenhum prejuízo para o clube de questão técnica. Foram aqueles que se destacaram. Inclusive, a maioria da torcida apoiou de vez, né? Porque o próprio goleiro foi muito bem no campeonato, foi um destaque. Porque não é por fato do time ter caído que todos os jogadores não prestam. E aí a gente fez aquele, o zagueiro foi muito bem, o próprio Tony fez gol também, chegou no final, tem que ser falado isso, chegou no final. Mas aí a gente foi administrando essa questão e separou esses que vão continuar. E agora... Falta mais algum, não? Mais algum do elenco do Pernambucano que continua? Do elenco do Pernambucano, os que continuam são esses que já foram anunciados. E alguns que têm contrato já até o final da Série D, né? Feito o caso do Moacir, que tem contrato até o final da Série D. Aí o Tanaka, que é goleiro, também tem contrato até o final da Série D. Esses outros aí foram renovados, né? Então a gente vai ficar com cerca de 7 jogadores, eu acho. E além dos meninos da base. E vai contratar agora, eu creio que uns 10 a 12 jogadores. Qual o sentimento que o senhor percebeu no momento que negociou com esses jogadores? Eles estavam ali com um sentimento de frustração pelo rebaixamento, querem dar algum tipo de resposta ao clube nessa continuidade? O senhor enfrentou algum tipo de concorrência por esses atletas? Enfrentei sim, inclusive alguns jogadores tiveram proposta para jogar na Bahia, jogar no Ceará, jogar em Sergipe, mas preferiram continuar no Central, até pela essa questão de querer dar a volta por cima. E são jogadores que têm um perfil de liderança, e é isso que a gente vai acreditando que eles vão corresponder dentro de campo aí para ajudar o time a fazer um bom campeonato na Série D. Então, esse a gente acompanhou de perto e viu que eles estão com esse perfil, né? Porque, por exemplo, teve jogador que recebeu proposta até de ganhar um valor maior. E isso não foi conversa, a gente ficou sabendo, inclusive foi noticiado em alguns casos de grupo de imprensa aí de outras cidades. Mas só que a gente conseguiu segurar aqui no Central, porque até para manter uma base, né, Vitor? Porque, por exemplo, você montar um time agora 100% já é complicado. Mas você montar um time que já tem uma base, já fica mais fácil. Você já tem um goleiro, já tem zagueiro, já tem um meia, aí já tem um atacante, aí você vai só dando os acabamentos, né? O senhor vai buscar ajuda com outros clubes aqui pernambucanos, de repente, que foram bem no campeonato? Maguari foi bem no campeonato, o Retrô sempre tem jogadores, costuma emprestar. O senhor procura outros presidentes para reforçar o Central com a ajuda dessas equipes, não? Olha, a gente, inclusive, recente agora, teve um contato com o presidente do Maguari, e alguns jogadores de lá vai vir para o Central. Tá sendo finalizado quem? Claro que eles estão na competição ainda, né? Estão aguardando até finalizar, mas eu acredito que alguns do Maguari vai vir para juntar com a gente aqui no Central e somar com a gente. O senhor acredita no acesso? Acredito sim, claro. Se não acreditar, você pode botar o time, né? A gente sabe que é difícil. A Série D é o campeonato mais difícil, com certeza, do Brasil. Por quê? Porque você pega 64 clubes. Eu estava olhando ontem a relação que a gente tem um grupo aí dos presidentes da Série D. Cada time muito forte, inclusive, Vitor, muitos deles SAF. Eu conversei com um ontem que disse que a folha dele é 600 mil. Isso não quer dizer que ele vai subir, mas tem uma folha de 600 mil. O senhor vai concorrer com Santa Cruz, que tem investimento de uma SAF agora. Foi Santa Cruz, que é fortíssimo agora, né? Tem o dinheiro que antes não tinha, agora tem. É difícil. O grupo nosso é considerado o grupo da morte, né? Porque os times principais, né? Santa Cruz, América, Ferroviário, o próprio Souza, que é muito forte.
Mas aí o Central vai pela beirada aí, vai comendo pelas beiradas. A gente sabe que a gente tem um fator decisivo, que é o jogo em Caruaru. Você jogar em casa, você jogar com o apoio da torcida da gente aqui, o Central, o campo favorece muito. O gramado, o senhor vai dar uma atenção a ele? Não, o gramado foi dado uma atenção. E o problema é que, infelizmente, a gente vive um momento muito delicado, essa questão da seca, né? E você manter um gramado daquele tamanho, com água que não seja com água. Por exemplo, quando acontece uma chuva, choveu hoje, no outro dia o gramado amanhece verde, para você ver como funciona, né? Além da chuva ser uma bênção, né? Mas aí no outro dia já dá aquela qualidade. Mas quando não acontece esse fator, a gente tem que estar colocando, por exemplo, por dia, a gente coloca 60 mil litros d'água por dia. E não faz o efeito que a gente quer. Tu entendeu? E outra coisa, além do custo, que não é pequeno, mas hoje o gramado, se você for lá, o gramado está bem. Melhorou muito do começo para o final, porque quando a gente estava fazendo o tratamento no início, né, começou o campeonato e estava muito próximo de o campeonato terminar e a gente começar, aliás, e a gente não tinha concluído ainda. Presidente, hoje o gramado está numa condição boa. Só para a gente encerrar, já muito grato ao senhor pela presença aqui, falar um pouco sobre a intertemporada de preparação, né? A reapresentação do elenco vai começar mesmo na próxima semana. Quanto tempo o técnico Leandro Senna vai ter para organizar a equipe até a estreia? Olha, Vitor, o Leandro Senna já está em Caruaru, chegou nesse instante, inclusive o menino acabou de falar, já acabamos de chegar em Caruaru. Hoje, agora, de 11 horas, vai ter a entrevista, né, a coletiva de imprensa lá no Central, e já vai começar os preparativos, as contratações já estão encaminhadas. Eu creio que pelo menos 5 ou 6 já estão finalizados, só falta agora essa questão de pré-contrato, esses negócios, e ainda vão contratar o resto. E segunda-feira começa a pré-temporada, praticamente a estreia da gente é dia 13, segunda é 17, praticamente 25, 26 dias de treinamento. O senhor entende que é um tempo bom, razoável? A média para uma pré-temporada é isso, de 25 a 30 dias. E o detalhe importante é que muitos já estão preparados, né, já estão jogando. Pelo contrário, esses que estão jogando precisam de alguns dias de descanso, não é nem de treinamento, entendeu? Mas aí está dentro do planejamento. Vamos com tudo aí para a Série D. É competição dificílima, mas o Central vai fazer a parte dele. E a parte dele, a gente vai pelas beiradas, comendo pelas beiradas, sabe que os favoritos aí é os times feitos de Santa Cruz e outros. Pode ficar com favoritismo, o que importa é que é dentro de campo que se resolve, e a gente vai tentar dentro de campo resolver. Presidente do Central, Sivaldo Oliveira, conversou conosco aqui no Cidade Entrevista. Presidente, muito obrigado e boa sorte para o senhor. Obrigado, um abraço aí para a equipe da Rádio Cidade e boa sorte para nós, alvinegros, né? Pedir a Deus que dê tudo certo e que no final a gente comemore aí a classificação, que seria maravilhoso aí para a nossa Patativa. Muito obrigado. Manhã Cidade Entrevista.